Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e heroica trajetória de Scott Summers, também conhecido como Ciclope. Acompanhe-nos enquanto exploramos como um homem com habilidades mutantes únicas, mas também com muitas lutas pessoais, conseguiu se destacar entre os heróis mais poderosos da Marvel. Desde seus humildes começos até seu legado duradouro, vocês descobrirão por que esse líder dos X-Men é uma fonte de inspiração para muitos. Imagine só, um homem condenado a ver o mundo através de uma lente de quartzo rubi, incapaz de abrir os olhos sem destruir tudo à sua frente. Por trás daqueles óculos especiais se esconde não apenas um poder devastador, mas também um líder nato, estrategista brilhante e um homem assombrado por seu próprio potencial destrutivo. O Ciclope não é apenas mais um herói com superpoderes. Ele representa a luta constante entre o controle e o caos, a responsabilidade do poder e o peso da liderança. Diferente de outros personagens mais carismáticos como Wolverine ou Homem de Ferro, Scott Summers carrega uma seriedade quase estoica, frequentemente mal compreendida pelos fãs. Desde sua primeira aparição em X-Men #1 em 1963, o Ciclope tem sido o coração estratégico dos X-Men, aquele que mantém a equipe unida mesmo nos momentos mais sombrios. Sua visão, ironicamente limitada pelo visor, sempre esteve voltada para o futuro da espécie mutante. Nos próximos minutos, vamos explorar a complexa jornada deste herói, desde o trágico acidente que marcou sua infância até seu controverso papel como revolucionário mutante. Preparem-se para enxergar Scott Summers sob uma nova luz, muito além do brilho vermelho de seus raios ópticos. A história de Scott Summers começa com uma tragédia familiar que moldaria para sempre sua vida. Nascido filho de Christopher e Catherine Summers, Scott e seu irmão mais novo Alex, que mais tarde se tornaria o herói Havok, estavam em um avião pilotado pelo pai quando foram atacados por uma nave alienígena Shi'ar. Com o avião em chamas, Catherine empurrou seus filhos com o único paraquedas disponível. O trauma deste momento seria apenas o começo de uma vida marcada por perdas e sacrifícios. O paraquedas pegou fogo durante a queda, e Scott, tentando proteger seu irmão mais novo, sofreu uma lesão cerebral que afetaria permanentemente seu controle sobre seus poderes mutantes que ainda estavam para se manifestar. Os irmãos sobreviveram, mas foram separados. Alex foi adotado, enquanto Scott acabou em um orfanato em Nebraska. Foi durante sua adolescência, aos 15 anos, que seus poderes se manifestaram pela primeira vez, da maneira mais desastrosa possível. Durante um dia comum na escola, Scott começou a sentir fortes dores de cabeça. De repente, raios de energia concussiva vermelha explodiram de seus olhos, destruindo tudo em seu caminho. Incapaz de controlar este poder devastador, Scott passou a viver com os olhos permanentemente fechados, isolado e temido. O destino de Scott mudou quando foi encontrado pelo professor Charles Xavier, um poderoso telepata e defensor dos direitos mutantes. Xavier havia construído uma escola para jovens mutantes e desenvolveu um visor especial de quartzo rubi que permitia a Scott controlar seus raios ópticos. Finalmente, ele poderia abrir os olhos novamente, ainda que sempre vendo o mundo em tons de vermelho. Como primeiro aluno de Xavier, Scott assumiu o codinome Ciclope, uma referência ao titã da mitologia grega que possuía um único olho circular no meio da testa. Ele se tornou o líder de campo dos primeiros X-Men, composto por Jean Grey, Garota Marvel, Hank McCoy, Fera, Bob Drake, Homem de Gelo, e Warren Worthington III, Anjo. O jovem Scott era extremamente disciplinado e sério, características que refletiam sua constante luta pelo controle. Enquanto outros adolescentes podiam se dar ao luxo de cometer erros, um simples deslize de Scott, um momento sem seus óculos, poderia significar destruição e morte. Esta responsabilidade contínua moldou sua personalidade cautelosa e sua abordagem metódica à liderança. Nos primeiros anos como X-Men, o Ciclope enfrentou vilões como Magneto e a Irmandade de Mutantes, sempre liderando a equipe com estratégias cuidadosamente planejadas. Mas talvez seu desenvolvimento mais significativo deste período tenha sido seu relacionamento com Jean Grey. O amor entre eles floresceu lentamente, complicado pela insegurança de Scott e sua incapacidade de olhar diretamente para ela sem seu visor protetor, uma metáfora poderosa para seus medos de intimidade e vulnerabilidade. A origem do Ciclope é uma história de superação e adaptação. Um homem que transformou seu fardo em propósito, sua maldição em poder e seu isolamento em liderança. Scott Summers não nasceu herói, ele foi forjado através de tragédia, disciplina e uma inabalável crença na visão de Xavier sobre um mundo onde humanos e mutantes pudessem coexistir em paz. A trajetória do Ciclope nos quadrinhos é marcada por arcos narrativos intensos que transformaram não apenas o personagem, mas todo o universo mutante da Marvel.
Vamos explorar as histórias que definiram Scott Summers, revelando as múltiplas camadas deste herói complexo. O primeiro arco fundamental foi a saga da Fênix Negra, uma das histórias mais devastadoras e influentes já publicadas pela Marvel. Tudo começou quando Jean Grey, o grande amor de Scott, aparentemente se sacrificou para salvar os X-Men durante uma missão espacial. No entanto, ela retornou como a Fênix, um ser de poder cósmico inimaginável. Inicialmente, Jean parecia a mesma, apenas mais poderosa, e seu relacionamento com Scott floresceu como nunca antes. Mas o poder corrompe, e a Fênix logo se transformou na Fênix Negra, um ser de pura destruição que consumiu uma estrela, causando a morte de bilhões de seres em um planeta distante. Para Scott, isso representou o pesadelo supremo, a mulher que amava transformada em uma força de destruição incontrolável. No clímax desta saga, Jean brevemente recuperou o controle e escolheu sacrificar-se diante dos olhos de Scott. Esta perda marcaria Summers para sempre, adicionando camadas de trauma e culpa à sua já complexa psicologia. Anos depois, veio o X-Factor, quando Scott descobriu que Jean na verdade havia sobrevivido, e a Fênix era uma entidade cósmica que havia assumido sua forma e memórias. Reunidos, eles formaram a equipe X-Factor junto com outros X-Men originais. Durante este período, Scott conheceu Madeline Pryor, uma mulher fisicamente idêntica a Jean, com quem se casou e teve um filho, Nathan, que mais tarde se tornaria o guerreiro do futuro Cable. A revelação de que Madeline era, na verdade, um clone de Jean criado pelo vilão Senhor Sinistro, levou a mais trauma e complexidade moral na vida de Scott. Em Inferno, Scott enfrentou as consequências de ter abandonado Madeline e seu filho ao descobrir que Jean estava viva. Madeline, corrompida por forças demoníacas, se transformou na Rainha Goblin e quase destruiu Nova York. Esta saga explorou o lado mais sombrio de Scott, sua capacidade de racionalizar decisões moralmente questionáveis em nome do que ele considerava um bem maior. Durante os anos 90, a saga Aventuras de Ciclops e Fênix levou o casal ao futuro distante, onde criaram Cable como seu filho adotivo SLYM e Red, complexificando ainda mais a relação familiar distorcida de Scott e preparando terreno para sua eventual evolução como figura paterna. A verdadeira transformação de Scott começou com Nova X-Men de Grant Morrison, onde ele enfrentou uma crise existencial após a morte aparente de Xavier e começou um controverso relacionamento telepático com Emma Frost, antiga vilã. Este período marcou o início da desconstrução do Ciclope como bom soldado de Xavier. Mas foi em Dizimação e Complexo de Messias que Scott realmente mudou. Após a Feiticeira Escarlate reduzir a população mutante mundial para apenas 198 indivíduos, Scott tomou decisões cada vez mais duras e pragmáticas para garantir a sobrevivência da espécie. Quando Hope Summers, a primeira mutante nascida após a dizimação, surgiu, Scott a viu como a salvadora da espécie mutante e fez de tudo para protegê-la. O ponto culminante desta evolução veio em Vingadores vs X-Men, quando a Força Fênix retornou à Terra. Enquanto os Vingadores viam isso como uma ameaça, Scott acreditava que ela poderia restaurar a população mutante. No clímax da história, Scott absorveu a Força Fênix e, corrompido por seu poder, matou o Professor Xavier. Este momento chocante transformou o Ciclope, antes o aluno mais leal de Xavier, em um revolucionário radical e fugitivo. Nas histórias subsequentes como Revolução Mutante e Nação X, Scott estabeleceu uma nação mutante separatista e adotou métodos cada vez mais extremos, fazendo com que antigos aliados o chamassem de terrorista enquanto outros o viam como um visionário necessário para tempos desesperados. A jornada do Ciclope nos quadrinhos é um estudo fascinante sobre como as circunstâncias podem transformar até mesmo o herói mais íntegro. De primeiro aluno modelo a revolucionário radical, a evolução de Scott Summers reflete os desafios enfrentados pela comunidade mutante e as difíceis escolhas morais enfrentadas por aqueles que lideram em tempos de crise existencial. O poder principal do Ciclope é frequentemente mal compreendido pelo público casual. Seus famosos raios vermelho-rubi não são lasers térmicos como os do Super-Homem, mas sim feixes de força concussiva pura, essencialmente, poderosas ondas de choque canalizadas através de seus olhos. Estes raios ópticos vêm de uma dimensão alternativa de pura energia que Scott acessa involuntariamente através de um portal dimensional localizado em sua retina. O que torna o poder do Ciclope único é que ele não pode desligá-lo voluntariamente. Devido à lesão cerebral sofrida na infância, Scott perdeu o controle neural sobre seus poderes, o que significa que seus raios estão constantemente ligados. É apenas o material especial de quartzo-rubi em seus óculos ou visor que bloqueia os raios. Este defeito transformou seu poder em uma maldição. Scott Summers nunca pode olhar para o mundo, ou para as pessoas que ama, sem uma barreira protetora. A força dos raios do Ciclope é impressionante.
Em plena potência, ele pode derrubar montanhas, cortar através de aço reforçado e até mesmo resistir aos ataques de seres cósmicos poderosos. Curiosamente, Scott é imune aos seus próprios raios e ao de seu irmão Havok, que emite energia de plasma, uma característica genética que os cientistas mutantes chamam de imunidade de irmãos. Além de sua capacidade de gerar raios de força, o Ciclope possui uma característica ainda mais valiosa: sua excepcional capacidade de visualização espacial e geométrica. Seu cérebro pode calcular instantaneamente ângulos, distâncias e ricochetes, permitindo que ele execute disparos de precisão impressionante, rebatendo seus raios em múltiplas superfícies para atingir alvos fora de sua linha direta de visão. O equipamento do Ciclope evoluiu ao longo dos anos. Seu visor original, criado pelo professor Xavier, possuía um único controle manual na lateral que permitia a Scott ajustar a largura do feixe. Versões posteriores, desenvolvidas por Forge e Fera, incluíram controles mais sofisticados que permitiam disparos com diferentes intensidades e padrões. Em tempos mais recentes, ele utilizou visores com tecnologia XR capaz de se adaptar rapidamente a diferentes situações de combate. Embora seus óculos visor sejam sua ferramenta mais reconhecível, o Ciclope utiliza um uniforme tático que evoluiu com o tempo. Seus trajes modernos são feitos de materiais resistentes à energia, projetados para o combate e equipados com sistemas de comunicação avançados. Como líder de campo, Scott frequentemente carrega equipamentos táticos adicionais e dispositivos de emergência, o que torna o Ciclope verdadeiramente formidável. Entretanto, não são seus poderes brutos, mas como ele os utiliza. Scott Summers é considerado um dos maiores estrategistas da Marvel, com uma mente tática que já foi comparada à de Capitão América e Nick Fury. Ele pode avaliar rapidamente situações de combate complexas e desenvolver estratégias eficazes, utilizando os poderes de seus companheiros X-Men de maneiras inovadoras. Esta habilidade, combinada com anos de treinamento intensivo na sala de perigo dos X-Men, faz dele um combatente extremamente perigoso mesmo contra oponentes teoricamente mais poderosos. No entanto, o maior poder do Ciclope pode ser sua resiliência psicológica. Poucos heróis carregam o peso que Scott Summers carrega: a constante necessidade de controle, o medo permanente de causar destruição involuntária e a responsabilidade de liderar uma espécie ameaçada de extinção. O fato de que ele mantém sua determinação e foco, mesmo após traumas repetidos e perdas devastadoras, é talvez sua característica mais heroica. O Ciclope construiu ao longo de décadas uma rede complexa de relacionamentos que definiram tanto sua carreira heroica quanto sua vida pessoal. No centro dessas relações estão os X-Men originais, a primeira família verdadeira que Scott encontrou após anos de isolamento. Jean Grey é indiscutivelmente a figura mais importante na vida de Scott. Seu relacionamento transcendeu a morte, linhas temporais alternativas e possessões cósmicas. O amor entre Ciclope e Jean Fênix é considerado uma das histórias de amor mais icônicas dos quadrinhos, embora também uma das mais trágicas. A morte e subsequentes ressurreições de Jean moldaram profundamente a psicologia de Scott, frequentemente deixando-o dividido entre esperança e luto. Emma Frost representa outro relacionamento definidor para Scott. Inicialmente uma vilã como a Rainha Branca do Clube do Inferno, Emma eventualmente se reformou e se tornou uma X-Men. Após a aparente morte final de Jean, Emma e Scott desenvolveram um relacionamento controverso, que começou como sessões de terapia telepática e evoluiu para um romance completo. Emma trouxe à tona um lado mais moralmente ambíguo de Scott, encorajando-o a abraçar uma abordagem mais pragmática e às vezes implacável para a sobrevivência mutante. O professor Charles Xavier foi o mentor e figura paterna que Scott nunca teve, mas seu relacionamento evoluiu de forma complexa. Scott começou como o filho favorito de Xavier, seu primeiro e mais leal aluno. No entanto, com o tempo, Scott começou a questionar os métodos e a visão de seu mentor, eventualmente rejeitando completamente o sonho pacifista de Xavier em favor de uma abordagem mais militante para os direitos mutantes. Este conflito ideológico culminou tragicamente quando Scott, possuído pela Força Fênix, matou Xavier, um momento que permanece como um dos mais chocantes na história dos X-Men. Wolverine é simultaneamente um aliado crucial e um rival frequente. Os dois membros mais proeminentes dos X-Men têm personalidades diametralmente opostas. Scott é controlado, estratégico e reservado, enquanto Logan é instintivo, feroz e indomável. Eles também formaram um triângulo amoroso com Jean Grey, aumentando a tensão entre eles. Apesar de suas diferenças, em momentos de verdadeira crise, a confiança profissional entre estes dois guerreiros sempre prevaleceu. Entre os vilões, poucos tiveram impacto mais duradouro na vida de Scott do que Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro. Obcecado com a linhagem genética dos Summers, Sinistro manipulou a vida de Scott desde sua infância,
chegando ao ponto de criar Madeline Pryor, um clone de Jean Grey, para que pudesse produzir uma criança com Scott. Este filho, Nathan Summers, Cable, carrega o legado genético que Sinistro tanto cobiçava. Magneto representa uma relação particularmente complexa, evoluindo de arqui-inimigo a aliado relutante. Nas histórias mais recentes, conforme Scott adotou uma postura mais radical em favor dos direitos mutantes, ele começou a entender e até mesmo implementar alguns aspectos da filosofia separatista de Magneto, borrando a linha entre suas ideologias anteriormente distintas. Apocalipse, o poderoso mutante ancestral que acredita na sobrevivência dos mais aptos, viu potencial em Scott e tentou corrompê-lo diversas vezes. Em uma linha temporal alternativa, Apocalipse conseguiu transformar Scott em um de seus 4 cavaleiros, demonstrando o potencial sombrio que sempre existiu dentro do disciplinado líder dos X-Men. A família estendida de Scott também desempenha papéis importantes em sua vida. Seu irmão Alex Summers, Havok, com quem tem uma relação competitiva mas amorosa. Seu filho Cable, um guerreiro do futuro com quem Scott teve um relacionamento paradoxal, às vezes agindo como pai de seu próprio filho adulto. E Raquel Summers, sua filha de uma linha temporal alternativa, que carrega o legado da Fênix. Estes relacionamentos revelam a profundidade do personagem Ciclope, um homem definido tanto por seus laços quanto por suas perdas, por lealdades que transcendem o tempo e traições que deixaram cicatrizes permanentes em sua alma. Ao olharmos para a trajetória do Ciclope, percebemos que poucos personagens no universo Marvel passaram por uma evolução tão profunda e controversa. Scott Summers começou como aluno modelo do Professor Xavier, o primeiro X-Men, aquele que acreditava incondicionalmente no sonho de coexistência pacífica entre humanos e mutantes. No entanto, através de décadas de guerra, genocídio mutante e traição, ele se transformou em algo que seu jovem eu jamais reconheceria, um revolucionário disposto a cruzar linhas que antes considerava invioláveis. Esta transformação não foi repentina nem injustificada. Cada perda, cada traição e cada crise empurrou Scott um pouco mais para longe de seu idealismo original. Jean Grey, seu porto seguro emocional, morreu e retornou repetidamente. Xavier, seu mentor, revelou-se capaz de manipulação e segredos sombrios. E a humanidade, que ele jurou proteger, respondeu ao surgimento mutante com medo, ódio e eventualmente genocídio através da dizimação. Atualmente nos quadrinhos, após diversos renascimentos e reviravoltas, o universo mutante está em um momento de transformação radical. Com o estabelecimento de Krakoa, a nação mutante soberana, muitos dos antigos ideais de Scott foram simultaneamente realizados e pervertidos. O Ciclope agora navega um novo papel como capitão da equipe X-Men oficial, representando Krakoa para o mundo, enquanto internamente questiona algumas das direções mais sombrias que esta nova sociedade mutante está tomando. Olhando para o futuro, há várias teorias fascinantes sobre o destino de Scott Summers. Alguns teóricos dos quadrinhos acreditam que o Ciclope eventualmente retornará aos ideais de Xavier, percebendo que o atual modelo separatista de Krakoa, enquanto necessário como medida temporária, não pode ser a solução final para a questão mutante. Isso poderia colocá-lo em conflito direto com figuras mais radicais na liderança mutante. Outros preveem que Scott poderia ser o catalisador de uma nova síntese ideológica, nem o sonho ingênuo de Xavier nem o separatismo militante de Magneto, mas algo novo que reconhece as duras realidades enfrentadas pelos mutantes enquanto ainda aspira a um futuro melhor. Com a esperada introdução dos X-Men no universo cinematográfico Marvel, MCU, muitos fãs esperam que o Ciclope finalmente receba o tratamento cinematográfico que merece, uma representação que capture tanto sua liderança tática quanto sua complexidade emocional e evolução moral. Há especulações de que, nos quadrinhos, estamos testemunhando os primeiros sinais de que Scott poderia eventualmente assumir o papel de uma figura semelhante a Magneto para uma nova geração, não como vilão, mas como um líder controverso cuja visão radical é validada por um mundo que se recusa a mudar por meios pacíficos. O poder do Ciclope como personagem sempre esteve em sua humanidade relutante, um homem que nunca quis ser líder, mas que aceitou esse papel porque entendeu a necessidade. Um homem que vê o mundo através de um filtro vermelho não por escolha, mas por necessidade. Um homem cujo maior poder não são seus raios destrutivos, mas sua vontade inquebrável. Independentemente de onde as histórias futuras levem Scott Summers, seu legado já está garantido como um dos personagens mais fascinantes e complexos do universo Marvel. Um estudo em evolução sobre como ideais são testados, quebrados e reformados sob pressão extrema. Como os raios que saem de seus olhos, a trajetória de Scott Summers continua a cortar através das convenções da narrativa de super-heróis, deixando um caminho transformado em seu rastro. E enquanto o mundo dos quadrinhos e do cinema continua a evoluir, o Ciclope permanece como um farol, não de esperança ingênua, mas de determinação inflexível diante de desafios impossíveis.
Afinal, ver o mundo através de um filtro vermelho não significa enxergar apenas destruição. Às vezes, significa ter a coragem de olhar para a realidade como ela realmente é, não importa quão dolorosa essa visão possa ser.